A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Raio X da Bíblia. E como de costume, começamos com uma breve oração. Tomamos do livro do Apocalipse 15, versículo 3 e versículo 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois as tuas justas decisões se tornaram manifestas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema hoje é a cruz na Sagrada Escritura. Basicamente, o Novo Testamento fala de 3 cruzes. A cruz do malfeitor, também dita a cruz da advertência pública, a cruz do discípulo e a cruz da redenção. Então, estes 3 tipos de cruzes vamos abordar neste nosso raio-x da Bíblia. Encontram-se só no Novo Testamento. O Antigo Testamento não fala da cruz, embora tenhamos textos que mencionem a morte, depois a suspensão do morto numa árvore ou numa madeira. Por exemplo, Deuteronômio 21, 22 parece indicar que existia a cruz do malfeitor. Diz aí que a pessoa condenada à morte, seria depois suspensa numa árvore, que isto servia de advertência. O seu cadáver era suspenso na árvore, mas não podia permanecer durante toda a noite na árvore. Então, encontramos isto em Deuteronômio 21, 22. O morto, aquele que era condenado à morte, era apedrejado. Então, pois era suspenso, era pendurado. Encontramos o verbo em hebraico talar. Era pendurado, talar. Era pendurado numa árvore, etz. Árvore é etz, diz em hebraico etz, ETS ou ETZ, depende da pronúncia que a pessoa quer adotar. Etz é árvore. Então encontramos esse termo já no Antigo Testamento, que já é uma indicação de que existia uma morte, não na cruz, mas pelo menos depois de apedrejada, a pessoa condenada à morte era suspensa na árvore, e isso servia de advertência pública. Por isso é que a cruz, o segundo tipo de cruz, chamámos-lo de a cruz do malfeitor ou a cruz da advertência pública. Então, estes 3 tipos de cruzes basicamente encontram-se só no Novo Testamento. Repito, a cruz do malfeitor ou a cruz da advertência pública, a cruz do discípulo e a cruz da redenção.
Então, através de cada uma destas cruzes, a Bíblia, neste caso o Novo Testamento, pretende transmitir uma mensagem para a nossa vida cristã, especialmente durante a Quaresma. Agora, a cruz do malfeitor, se tomamos Lucas 23, 33, versículo 33 ao versículo 43, encontramos aquela narração, aquele episódio dos dois ladrões crucificados com Jesus, chegados, que foram ao lugar chamado Calvário, diz o texto. Ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 36. Do mesmo modo zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre, diziam, versículo 37, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima da sua cabeça pendia esta inscrição: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Versículo 40. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Versículo 43. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então este é o texto de Lucas 23, 33 a 43. Então aqui é onde podemos de fato detectar a cruz, identificar a cruz do malfeitor. Os dois são crucificados, os dois ladrões são crucificados. A cruz, dizíamos, é quase a mesma cruz a que Deuteronômio 21, 22 faz alusão. O condenado devia ser, depois de apedrejado, devia ser suspenso numa árvore para servir de advertência pública para que as outras pessoas não cometessem o mesmo crime, o mesmo delito. Então aqui estes dois ladrões crucificados com Jesus, aqui encontramos, dizíamos, a cruz do malfeitor. A cruz do malfeitor. Encontramos aqui duas atitudes do ladrão ou dos ladrões. A primeira é a adesão a Deus de um ladrão, enquanto que o outro ladrão distancia-se de Deus, fecha-se. O mau, assim chamado o mau ladrão, fecha-se no seu orgulho e distancia-se de Deus, e o bom ladrão adere a Deus, recebe a salvação de Deus. E é muito fundamental este tipo de cruz, a cruz do malfeitor. A Bíblia não desenvolve muito, o Novo Testamento não desenvolve este conceito da cruz do malfeitor, mas o fato de encontrarmos uma narração na Sagrada Escritura que nos apresenta este tipo de cruz é uma ocasião, é uma oportunidade para todo cristão refletir, dar-se conta de que existe algo chamado cruz de malfeitor, que é essa dor, esse momento de sofrimento, de prova, de tentação, sobretudo para quem está no caminho de Deus. Então deve fazer a opção, ou perante essa dor, essa dificuldade, a
pessoa deve fazer a opção ou por estar mais perto de Deus, abraçar a Deus, a Jesus, o caminho de Deus, ou distanciar-se como este mau ladrão, distanciar-se, criticar, lamentar-se, até criticar o Senhor. Então aqui é a mensagem que podemos tirar também para a nossa vida, para a nossa caminhada quaresmal, é mesmo isso, revermos as nossas atitudes perante a cruz de cada dia, as nossas atitudes perante Deus quando estamos num momento difícil, quando estamos a experimentar a dor, a doença, problemas, dívidas, dificuldades financeiras. Qual é a nossa atitude com Deus? Ou é a do bom ladrão, aquele fato de reconhecer com humildade, reconhecer humildemente o seu pecado, a sua fraqueza, a sua debilidade e suplicar a Deus, pedir a Deus a salvação, ou talvez a outra atitude do mau ladrão, de criticar o Senhor, até de pensar que estamos a ser castigados, que Deus está a ser mau para conosco. Então, este primeiro tipo de cruz, a cruz do malfeitor, não é para que nós nos sintamos sempre condenados como os dois malfeitores ou os dois ladrões. Não é essa atitude, não é que evoca esse tipo de cruz, mas sim podermos tomar a decisão certa perante a dor, quando estivermos na cruz, quando estivermos entre aspas, crucificados. Quando estivermos crucificados, quando a vida nos crucificar, ou quando a família, quando os inimigos, quando aqueles que resistem à nossa posição, aqueles que não estão de acordo, quando eles nos crucificam. Mas então qual é a nossa atitude para com Deus? Então esta é a primeira mensagem que podemos tirar deste primeiro tipo de cruz, a cruz do malfeitor. O segundo tipo de cruz, dizíamos que é a cruz do discípulo, ou a cruz do discipulado. Tomamos Mateus 10, versículo 38. Diz o texto: quem não leva a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem não leva a sua cruz e não me segue não é digno de mim. E encontramos essa expressão, levar a sua cruz, não é? Cruz, em grego, diz-se stauros, não é? Stauros, S-T-A-U-R-O-S, stauros. E temos aí Jesus diz, quem não leva a sua cruz. Então aí, o termo-chave aí é sua, autu, diz-se em grego, autu, dele, sua. Também o outro termo-chave é o levar, lambano, é o verbo levar, lambano, quer dizer levar, sobretudo carregar alguma coisa com a intenção de fazer uso dela, lambano. Então Jesus diz que não carregar a sua cruz, tomando o significado original do termo lambano em grego. Lambano quer dizer carregar alguma coisa com a intenção de fazer uso dela. Então quem não leva a sua cruz, a cruz então é um instrumento, é o caminho, não é? Fazemos uso dela, quer dizer, carregamos a cruz para que nos ajude
a seguir o mestre, é um instrumento de discipulado. Por isso é que esse tipo de cruz chama-se a cruz do discipulado, em Mateus 10, 38. Então, mas também dizíamos que era importante o autu, quer dizer sua, não é? Feminino, sua cruz, dele. A identificação da cruz é importante, depois a apropriação ou aceitação da cruz na vida. Então, Jesus quer que o discípulo identifique a sua cruz, depois aceite-a, não é? E aceite a cruz para poder seguir o Mestre. Então, aqui temos este versículo 38, que é muito fundamental para entendermos este segundo tipo de cruz, que é a cruz do discipulado. Sobretudo, o verbo lambano deve ser sublinhado. O verbo lambano quer dizer carregar alguma coisa com a intenção de fazer uso dela. Então, se Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não me segue não é digno de mim, quer dizer que o discípulo carrega a cruz para fazer uso dela, e o único uso que o discípulo pode fazer da cruz é simplesmente o uso instrumental, quer dizer, a cruz como instrumento no seguimento do Messias, é instrumento de discipulado. Eu não posso ser discípulo de Jesus se não carrego a minha cruz. Então, é importante aqui também, durante a Quaresma, irmãos, não abandonar a cruz, mas aceitar a cruz de cada dia, porque é o único instrumento para podermos seguir o Senhor e sermos dignos dele, não é? Seguir o Senhor e sermos considerados dignos dele. Um texto paralelo ao de Mateus 20, 38, também é Mateus 16, 22. Diz o Mateus 22 a 24, podemos ler o texto. Pedro então começou a interpelar a Jesus e a protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Versículo 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui é um texto paralelo no mesmo Evangelho de Mateus, não é? Capítulo 10, 38 é o texto anterior. Este é Mateus 16, 22 a 26. Aqui, Mateus 16, 22 a 26, estamos no contexto da decisão tomada por Jesus, não é? Jesus toma a decisão de aceitar a cruz na sua vida, mas Pedro não está de acordo com essa decisão. Pedro o contesta e Jesus responde com estas palavras assim muito fortes: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. E depois diz: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui temos outro verbo, não o verbo que tivemos antes, o lambano. Aqui temos o verbo airo, que não é carregar, mas é levantar alguma coisa do chão, alguma coisa que está no chão. Airo, o verbo airo. E Jesus usa quase no imperativo, arato, levante a sua cruz e siga-me. Então, este verbo também é importante. O verbo airo, levantar alguma coisa do chão. Então, é como que a cruz do discípulo estivesse no chão. Então, é preciso ter a coragem de levantá-la para poder seguir o Messias. A
cruz está no chão. Então, evoca esta tendência a desprezar a cruz, a tendência a assumir a cruz, a abandonar a cruz, a deixá-la no chão. Então, Jesus convida o discípulo a fazer este airo de levantar, pegar, tomar a cruz no chão, apropriar-se dela, aceitá-la, assumi-la, para poder ser um digno discípulo de Jesus. A cruz aqui são, como no primeiro texto, as dificuldades, as resistências, a oposição, as barreiras. Diríamos também neste tempo da Quaresma, o nosso pecado. Se alguém comete um pecado, não pode deitar o pecado para o chão. Se o deitou para o chão, então deve ter a coragem, segundo o imperativo de Jesus, de fazer este airo, não é? Este airo, levantar, tomar, pegar, apanhar, não é? Apanhar a sua cruz, o seu pecado, e caminhar com ele para junto de Jesus, para poder ser libertado, para poder ser livrado do pecado, para poder receber a santificação da sua vida. É importantíssimo este segundo tipo de pecado, este segundo tipo de cruz, que é a cruz do discipulado. Então, o discípulo toma a sua cruz, em Mateus 10:38, como um instrumento para poder seguir o Senhor. Dizíamos do verbo lambano, carregar alguma coisa com a intenção de fazer uso dela. Então, o cristão não carrega a cruz só porque gosta de carregar a cruz, mas sim porque a cruz é um instrumento de discipulado para poder ser discípulo, para poder seguir o Senhor. Enquanto que em Mateus 16:22-24, com o verbo airo, o original é mais pegar uma coisa, levantar, tomar, apanhar uma coisa, está no chão. Então, aí dizíamos que o cristão deve ter a coragem de levantar o seu pecado, aquele pecado que depois de o cometer tendemos a negar, tendemos a desprezar esse pecado. Então Jesus convida-nos, sobretudo no tempo da Quaresma, a apanhar o pecado, a aceitar o pecado, para que possamos de fato seguir o Senhor no caminho do Calvário, e assim com Ele morrermos, também com Ele ressuscitarmos. Passamos uma breve pausa e voltamos dentro de instante.
Bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa de hoje, cujo tema é a cruz na Sagrada Escritura. Estamos a abordar 3 tipos de cruzes que se encontram no Novo Testamento: a cruz do malfeitor. E para esse tipo de cruz, tentamos interpretar a atitude dos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus em Lucas 23, 33 a 43. Depois abordamos na primeira parte deste programa o segundo tipo de cruz, a cruz do discipulado, em Mateus 27, 32 e em Mateus 10, 38 e Mateus 16, 22 a 24. Agora passamos a abordar nesta segunda parte do nosso raio-x da Bíblia o terceiro tipo de cruz, que é a cruz da redenção, cruz de Cristo, a cruz da redenção. Mateus 27, 32 diz: saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. O termo-chave aqui é obrigaram. Depois, a levar a cruz de Jesus, é a cruz da redenção. Então, obrigaram, o verbo obrigar, angareuo, diz o texto grego, angareuo, obrigar, um termo-chave para entender a espiritualidade da cruz da redenção. Então, todo cristão pode deparar-se na vida, ao longo da sua vida, pode deparar-se com momentos em que se sente obrigado a carregar a cruz de Cristo, a cruz da redenção. Não é sempre voluntário. As circunstâncias da vida podem obrigar-nos como cristãos a carregar, a abraçar, assim como Cirene foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Então, as circunstâncias da vida, a perseguição, o ódio, a rejeição, a vida mesma pode obrigar-nos a carregar a cruz de Cristo. Então, precisamos de muita fé, muita espiritualidade na nossa vida cristã, sobretudo agora no tempo da Quaresma, para podermos identificar aqueles momentos em que somos obrigados a carregar a cruz de Cristo. Não temos outra saída, não podemos dizer não. Somos obrigados, a vida nos obriga a carregar a cruz de Cristo, que é a cruz do cristão. Outro texto fundamental é Mateus 27, 40. Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Versículo 42 de Mateus 27. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e nós creremos nele. Então, irmãos, aqui como vocês veem esta atitude dos judeus para com Jesus: tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. O verbo descer da cruz o verbo descer da cruz, desce da cruz, katabeti, apotu stauru. Então, desce da cruz. Jesus é desafiado aqui
Irmão, Jesus é desafiado pelos judeus a descer da cruz. Lhe dizem, deixa da cruz e creremos nele. Nós também, irmãos, somos muitas vezes tentados a fazer obras extraordinárias, obras materiais ou espirituais, para que as pessoas acreditem em nós. A melhor decisão é não descer da cruz. Não podemos ceder à tentação de obter milagres sempre de Deus, obter milagres para podermos crer. Quando estamos crucificados, tendemos a adotar esta atitude dos judeus. Desce, Senhor, da cruz, assim eu acreditarei em Ti. Cura-me para que eu acredite em Ti. Ajuda-me para que eu acredite em Ti. Tenho problemas financeiros. Ajuda-me. Dá-me dinheiro, Senhor. Ajuda-me a pagar as minhas dívidas para que eu acredite em Ti. Então, esta tentação é um pecado grave. Devemos repudiar esse tipo de pecado. E o tempo da Quaresma é mesmo um tempo de purificação, para purificarmos a nossa mente, as nossas atitudes cristãs perante Deus e abraçarmos a verdadeira cruz da redenção. Não é a cruz do milagrismo, a cruz dos milagres ou a cruz da prosperidade, mas é a cruz da simplicidade, a cruz da morte, a cruz da pequenez. Então, esta atitude de dizer ao Senhor, desce para que eu acredite em Ti, faz isto, faz aquilo para que eu acredite em Ti. É um pecado grave. Devemos pedir a purificação do nosso coração, da nossa mente e das nossas atitudes. João 19:25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Para entendermos a cruz da redenção, esse terceiro tipo de cruz da redenção é o verbo parar firme. Junto à cruz estavam de pé, parados firme. Eistekeisan. O verbo é istemi. O verbo a raiz do verbo istemi. Então é parar firme junto à cruz de Jesus. Paravam firme. Maria, sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena. A cruz, este terceiro tipo de cruz, a cruz da redenção, exige fidelidade a Deus em todas as circunstâncias. Exige firmeza. Aquele que quer abraçar a cruz, este terceiro tipo de cruz, que é a cruz da redenção, deve ser firme. Firme. Istemi, parar firme. Um homem, uma mulher firme na fé não pode vacilar perante a doença, não pode vacilar perante as dificuldades da vida, não pode vacilar perante as frustrações, não pode vacilar. Então o tempo da Quaresma é o tempo em que buscamos a firmeza, a fidelidade, como Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Cleofas, Maria Madalena, junto à cruz de Jesus, Jesus crucificado. Imaginemos a atitude, a firmeza destas três mulheres perante o Messias crucificado, aquele que tinha passado toda a sua vida fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando os enfermos, e encontrava-se ali pregado numa cruz, impotente. Então, e qual é a nossa atitude? Nós, os cristãos, somos capazes de permanecer firme perante essa, entre aspas, essa frustração que experimentamos, esse Deus
às vezes não mostra o seu poder, não intervém, às vezes fica calado, silencioso, não diz, não fala, muitas vezes, não é? Estamos perante o silêncio de Deus. O que é que fazemos? Permanecemos firmes ou vacilamos? Perdemos a calma. Perdemos a calma e vamos aos curandeiros, vamos aos outros pregadores que prometem milagres e prosperidade e dinheiro fácil. O que é que fazemos? 1 aos Coríntios 1:17 é outro texto que descreve este terceiro tipo de cruz, a cruz da redenção. 1 Coríntios 1:17. Cristo não me enviou, diz Paulo, para batizar, mas para pregar o evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória. Agora aqui Paulo, contexto desta expressão de Paulo, vale a pena ler o contexto anterior para situarmos esta expressão de Paulo, este versículo 17. Partindo do versículo 11, é que, meus irmãos, eu recebi informações a vosso respeito. Paulo escreve aos cristãos de Corinto, não é? É que, meus irmãos, eu recebi informações a vosso respeito pelos da família de Cloé. Disseram-me que há desentendimentos no vosso meio. Refiro-me àquilo que andam por aí a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo morreu na cruz pela vossa salvação ou foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado por aí ninguém, a não ser Crispo e Gaio. Por isso ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Lembro-me agora que batizei também a família de Estéfanas, mas não me recordo de ter batizado mais ninguém. Então depois, o versículo 17 que estávamos a estudar. Cristo não me mandou a batizar, mas sim a anunciar a boa nova, sem usar palavras de sabedoria humana, para não tirar o valor à morte de Cristo. Então aqui é muito importante esta expressão, para não tirar o valor à morte, à cruz de Cristo. Hina me kenothe o stauros tu Cristo. Que não é esvaziar. Então, quem não abraça a cruz da redenção, que é mesmo passa por pregar o evangelho, corre o risco de esvaziar, tornar vã a cruz de Cristo. Então, este verbo kenó, esvaziar, é importantíssimo. O cristão, quando não abraça o caminho da pregação e do anúncio, está a esvaziar a cruz de Cristo. E ele diz, aí Paulo diz com essa afirmação: eu não vim para batizar, eu vim para pregar o evangelho. Que é verdade que muitos irmãos cristãos tendem a valorizar mais os sacramentos, a valorizar mais a liturgia e menos a pregação, o anúncio do evangelho. E aqui Paulo diz claramente que essa atitude esvazia a cruz de Cristo do sentido verdadeiro da morte redentora do Senhor. Então, a cruz redentora do Senhor, este terceiro tipo de cruz, cruz redentora, cruz da redenção, tem sentido só quando o cristão abraçar o desafio do anúncio da palavra, do anúncio do evangelho.
não o cristão que celebra a liturgia, não o cristão que só celebra a liturgia ou que só celebra os sacramentos, mas não anuncia o Evangelho. Então, o desafio que temos perante este terceiro tipo de cruz, a cruz da redenção, é mesmo esse de não esvaziarmos a cruz de Cristo. Outro texto, Efésios 2,16, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Então aqui o termo-chave é a reconciliação. Paulo fala da reconciliação dos povos inimigos através de usa a preposição através da cruz. Então, a cruz, dizíamos em grego, stauros. Então, este stauros, tu, Cristo, a cruz de Cristo tem o poder de reconciliar as pessoas num só corpo. Um texto paralelo é o Colossenses 1:20, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que é o preço do sangue da cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Então aí temos a expressão dia tu aimatos, através do sangue da cruz de Cristo tem o poder de reconciliar o sangue. Então aqui a verdadeira reconciliação é uma experiência de cruz, uma experiência de dor, de sofrimento, é uma experiência de renúncia de si mesmo. E é importante isso, que se não houver reconciliação no cristão, na vida do cristão, então, dizíamos, estamos a esvaziar a cruz de Cristo do seu verdadeiro sentido. Outro texto que me parece importante é Filipenses 3,18. Filipenses 3,18. Porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Na comunidade dos filipenses existiam inimigos da cruz de Cristo, aqueles que se opunham à pregação de um Messias pobre, de um Messias humilde. Na comunidade dos filipenses havia muitos irmãos que de fato preferiam um Messias todo-poderoso. Então eles não queriam aceitar a figura de um Messias crucificado, um Messias morto na cruz. Era impossível. Então Paulo diz que esses são inimigos da cruz de Cristo, são ecthroi, são inimigos, esses são inimigos. De fato, depois ele os descreve no versículo seguinte, versículo 19 de Filipenses 3. Seu fim é a destruição, seu Deus o ventre, sua glória, o que é vergonhoso, seus pensamentos, o que é terreno. Ele descreve como é que são estes inimigos da cruz, qual é o comportamento dos chamados inimigos da cruz de Cristo nas comunidades cristãs ou no cristianismo, aqueles cujo fim é a destruição, seu Deus é o ventre, são as coisas materiais, sua glória é tudo que é vergonhoso, o pecado, seus pensamentos é o que é terreno. Então, irmãos, aqui gostaria também de convidar-vos a não serdes inimigos da cruz de Cristo. E não sejamos como estes filipenses que eram inimigos da cruz de Cristo.
para que com muita humildade possamos carregar a nossa cruz, abraçar a cruz de Cristo. Que nestes tempos em que há muitos pregadores da prosperidade, há muitos pregadores com milagres, eu não estou a dizer que não fazem milagres ou que de fato não deem dinheiro às pessoas, mas o verdadeiro evangelho do Senhor não é esse, é o evangelho do Senhor crucificado, é o evangelho da cruz, daqueles que podem carregar ou devem carregar a sua cruz, não é? As costas e em frente abraçar a cruz de Cristo. Então, esta inimizade da cruz não deveria existir hoje. Já passa muitos anos que isto surgiu já na comunidade dos filipenses, como lemos Filipenses 3:18, mas infelizmente hoje em dia ainda encontramos irmãos católicos de outras igrejas que são inimigos da cruz, aqueles que não querem aceitar a cruz, aqueles que não querem contemplar o Senhor crucificado e preferem outro tipo de cristianismo, um cristianismo da prosperidade, o cristianismo dos milagres, o cristianismo do triunfalismo. Então, o tempo da Quaresma, queridos irmãos, é um tempo, é uma oportunidade para redescobrirmos o significado destes 3 tipos de cruz que abordamos hoje: a cruz do malfeitor, a cruz do discipulado e a cruz da redenção, cruz redentora. Peçamos com muita humildade a graça, o dom de podermos abraçar a nossa cruz, levantar do chão, não é? Levantar, apanhar a cruz que é o nosso pecado, levantar a cruz do chão para podermos caminhar com ela, com Jesus, para o Calvário, onde seremos crucificados e ressuscitaremos com ele. E também é preciso tomarmos em conta que carregamos também a cruz do mundo. Não carregamos só a nossa cruz, mas carregamos a cruz do mundo, a cruz da nossa sociedade, carregamos a cruz da nossa família, carregamos a cruz do nosso país, os pecados cometidos em Moçambique, os pecados cometidos pelas autoridades políticas, civis e religiosas. Durante a Quaresma carregamos tudo isso para que possamos depois experimentar a ressurreição, para que o nosso povo, o nosso país experimente a ressurreição com Jesus. Por hoje é tudo, estimados irmãos. Podemos terminar com a oração do Salmo 66. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. O Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Então, boa caminhada quaresmal a carregar
a nossa cruz, a levantar a nossa cruz, a fazer esse lambano, não é? Esse carregar para fazer uso de alguma coisa, carregar alguma coisa para fazer uso. Então, que possamos também nós fazer bom uso da nossa cruz, e o bom uso da cruz é simplesmente o discipulado, e depois possamos fazer esse airo, não é? Esse apanhar do chão o pecado que nós desprezamos, que nós queremos até esquecer e ainda tem influências na nossa vida. Então possamos ter a coragem de carregar fazer esse airo, esse carregar, esse tomar, pegar, apanhar do chão esse pecado quase esquecido, mas que ainda tem consequências na nossa vida, poder experimentar depois o perdão de Deus. Depois possamos, iluminados com esta reflexão dos textos de São Paulo sobre a cruz redentora, possamos também nós abraçar esse tipo de cruz todos os dias da nossa vida. Boa semana a todos vós. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.